Rejeição de Lula nas máximas, crise no PT. Será esse o fim da esquerda? Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, sempre trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Bom, é sabido que o Lula realmente está com a sua rejeição nas máximas e tende a piorar. Vamos entender um pouquinho agora sobre o que a gente pode extrair de tudo isso. Aqui na Folha de São Paulo, que a gente sabe que tem um viés muito forte para a esquerda, já falou a respeito dessas figuras do Centrão, desses políticos que estão abandonando o barco, né? Centrão descarta desembarque, mas pressiona Lula a acelerar a reforma ministerial após pesquisa. Datafolha mostrou popularidade em queda. Há risco de aliados perderem interesse por pastas, avaliam parlamentares. Traduzindo, muitas pessoas estão percebendo que é um governo fraco, a popularidade dele está em baixa, ele não consegue mais alcançar as pessoas de fato, né, a linguagem, porque está tudo realmente. Não adianta a Miri Leitão falar que é bom ter inflação, que as pessoas vão ver e vão perceber que é uma coisa ruim. E aí o pessoal tá pulando fora. Tá vendo que o barco tá afundando. Pra que eu vou continuar nesse barco furado aí? Lideranças do Centrão descartam a possibilidade de desembarque do governo Lula por hora. Mas ampliam a pressão para que o petista conclua a reforma ministerial após pesquisa da Datafolha que mostrou queda acentuada na aprovação do presidente. Com a crise de popularidade, esses integrantes de partidos que fazem parte da base de Lula no Congresso Nacional avaliam que está crescendo o risco de aliados perderem o interesse de assumirem ministérios. Em outra frente, lideranças do Centrão defendem ainda trocas em outros ministérios em que há problemas de políticas sociais. No entendimento deles, como desenvolvimento social, desenvolvimento agrário e educação, muitas dessas pastas têm os maiores orçamentos da esplanada e hoje estão sob comando do petista. Bom, quando a gente vê aqui as pesquisas, a gente sabe que tem muito dessa mídia maceteada, né? Eles fazem pesquisas sempre na porta de penitenciários para ver se consegue o resultado que eles querem. A aprovação, digamos, aqueles que encaram esse governo como bom ou ótimo, né? Ainda existem essas pessoas, vêm aqui mantendo uma certa média, entre 30, 38, 35, e a última, batendo aqui os 35, de repente caiu para 24%. A gente imagina que, durante esses 2 primeiros anos, havia meio que um acordo tácito ali de manter o Lula no poder, e aí, provavelmente, a gente vê que no final do ano ele estava se afastando um pouco mais, essa questão da doença poderia ser a deixa para ele se afastar e permitir que o PSD entrasse na jogada e começasse a comandar o país para poder resolver os problemas que o Lula criou nesse caminho. E aí, como ele não aceitou, manteve aquela mesma estratégia, a gente vê que teve uma queda muito acentuada, de uma hora para outra aqui 24%. Isso foi muito. Tá assustando muito a base do PT, a esquerda de uma forma geral, e hoje a gente tá percebendo que foi um tiro no pé. Foi uma jogada muito ruim descondenar o Pingus corrupto, tirar o rato lá da lama, lavar ele, colocar lá na cadeira da presidência. Por quê? Agora eles estão percebendo que isso não só tá afundando o país, que não adianta agora eles quererem governar as cinzas, e além disso, tá matando a esquerda, porque as pessoas estão abrindo os olhos, existem muitas críticas sobre o que tá acontecendo, as pessoas estão começando a se questionar a real serventia do Estado, que hoje só é chibata no couro do povo, tá? Cada dia nessa sanha arrecadatória aí, querendo cobrar mais e mais imposto do povo, e a gente vê que não traz resultado nenhum. A gente tem aqui a Carta Capital, que aí, se for de esquerda, a Carta Capital é de extrema esquerda. Então esses aqui são extremistas mesmo. Porque a economia não explica tudo na crise de popularidade do Lula. A extrema-direita tem sido capaz de mobilizar sentimentos contra a esquerda e as instituições, fundindo tudo isso num só sistema, que supostamente oprime o cidadão comum. Mas não é? As pessoas, eles acreditam que existe esse sistema de desinformação da direita que acaba publicando algumas coisas e faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Não, o povo não é idiota. As pessoas não são burras. Quando eles vão no supermercado e vê o preço alto lá, as coisas que tá acontecendo, eles percebem, poxa, esse governo tá ruim. A gente achava que ia ser uma coisa boa, mas tá sendo péssimo. Então as pessoas percebem isso, podia colocar. E a respeito disso, eles tentam colar isso até na grande mídia, repetindo várias vezes: o governo do Lula é bom, tá resolvendo os problemas e tudo. Mas não adianta, as pessoas não acreditam nisso. Por quê? Porque é besteira. É uma asneira que eles ficam tentando repetir. As pessoas não são idiotas. E aí, aqui é a mais recente pesquisa da Datafolha sobre a popularidade do Lula. Uma grande cola na esquerda. Entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, a aprovação do governo Lula repercutiu de 35% para 24%, como a gente viu anteriormente. O menor patamar de Lula nos 3 mandatos. Já a reprovação subiu de 34% para 41%, enquanto a avaliação irregular passou de 29% para 34%. O choque é maior quando se constata que a queda atinge justamente os setores mais pobres e o Nordeste. A gente sabe que é um reduto esquerdista porque eles conseguiam ainda, com a informação mais centralizada, enganar as pessoas, porque eles veiculavam no rádio, na mídia, centralizada, tudo, as pessoas acabavam acreditando. Hoje não. Hoje tem rede social e aos poucos, por mais que a informação leve um pouco mais de tempo para poder chegar até lá, mas eles estão percebendo
Redutos tradicionais de apoio a Lula desde 2006, entre quem ganha até 2 salários mínimos, a aprovação recuou de 44% para 29%. Na região Nordeste, despecou de 49% para 33%. Trata-se de uma tendência já mostrada por outros institutos, como Quaest e Atlas, mas agora em proporções inéditas. Mesmo que haja alguma margem de erro no recuo de 11 pontos, o recado é cristalino. Há um abacaxi político de grandes proporções a ser descascado por Lula e pelos segmentos populares e democráticos que sustentam o governo. Desde que reassumiu a presidência, Lula governa seguindo fórmula de seus 2 primeiros mandatos. Ou seja, o que já era errado naquela época, hoje é muito pior. Reposicionou o Estado como indutor do crescimento. Ou seja, é como você pegar um balde, se colocar dentro do balde e querer levantar esse balde puxando pela alça. Não funciona. Mandatos reposicionou o Estado como indutor do crescimento, reestruturou políticas públicas e restituiu a normalidade. Eu achei interessante, porque eles querem colocar o viés de esquerda aqui, mas existe muita verdade nisso, eles só não percebem. Essa normalidade, onde o Estado comanda tudo, o Estado seria o impulsionador do crescimento, tudo isso é balela. No PAC lá, né, o Programa de Aceleração da Corrupção, distribuindo, jorrando dinheiro para um monte de obra que nunca termina, que nunca resolve problema nenhum, pontes ligando nada, lugar nenhum, é só roubalheira. É isso que eles falam sobre normalidade, é o Estado gigantesco e chicote no couro do povo. Os indicadores macroeconômicos de fato melhoraram. Por quê? O PIB ele é calculado em cima do gasto do governo também. Né? Então a indústria pode até desaquecer, o comércio desacelerar, mas aí o governo gastando mais, ele maqueia os números e fica parecendo que é uma coisa boa. O PIB está crescendo porque o governo está gastando muito. De fato melhoraram, mas as pessoas seguem insatisfeitas. É claro, a inflação está aumentando, os juros estão aumentando, porque eles estão tentando pelo menos reduzir a velocidade como o Brasil está afundando, mas não adianta. A insegurança em geral também se amplifica nas redes sociais, onde abundam relatos e vídeos sobre assaltos e violências diversas. A extrema-direita se alimenta desse bombardeio contínuo, emendado o velho argumento de que o Estado protege bandidos. É aquele velho argumento que a gente enxerga todos os dias. As cortes aí soltando bandidos, à torta e direita. Léo Vieira Pro, no Instagram, eu coloquei um vídeo mostrando a diferença lá, uma materinha do Porta dos Fundos, falando sobre 2 exemplos. 2 mulheres, 2 mães, só que uma condenada por sendo investigada por corrupção, lavagem de dinheiro e tudo, ficou 4 meses na cadeia, enquanto a outra, por ter manchado ali uma estátua com batom, está há 2 anos já na cadeia, sem ver os seus filhos. Que justiça que é essa? Como que você acredita em uma justiça nesse nível? É claro que eles protegem bandidos. Aliás, parece que essa questão, governo, setor público, juízes e bandidos, a gente não enxerga onde que tá a linha de separação, qual que é a diferença entre uma coisa e outra, porque às vezes dá a impressão de que é tudo a mesma coisa, né? O episódio chamado Crise do Pix é emblemático. As pessoas se revoltaram não por terem perdido dinheiro, mas como resultado de uma indignação política que juntou a desconfiança no Estado, o temor de mais impostos e a sensação de que o governo só atrapalha. Sensação óbvia, né? Uma revolta eminentemente política contra o governo que só atrapalha meu negócio, quer me taxar mais ou quer mais dinheiro para os políticos e por aí vai. Mas não é isso mesmo? Eles estão cansados de colocar mais taxa, o pessoal falou, assegurou, não vamos taxar, quem vai pagar as taxinhas internacionais é a empresa, não é o consumidor. E chega lá, quando você vai colocar no carrinho, tá lá, os impostos que a gente tem que pagar. Eles estão chamando o povo de idiota. Ou eles não querem enxergar isso aqui, ou acham que o povo realmente é burro para poder não ver isso que está acontecendo. E essas são as verdades mascaradas que eles se negam a enxergar. Tem muita baboseira aqui, tem muita besteira, muita falácia aqui que eles colocam junto, mas eu acho importante trazer até essa mídia mais esquerda que os fatos estão aí, eles sabem, eles conhecem os fatos, só ignoram. E aí entra a questão, o resumo da ópera. A gente percebe que a esquerda ela está enfraquecida. E o que acontece? O Centrão está começando a crescer, exigindo cada vez mais do governo para poder manter esse apoio, mas muita gente, várias pessoas já estão se afastando porque sabe que essa cana é furada. Então, se manter próximo a Lula, o Lula se tornou aquele político tóxico, radioativo, se ficar perto dele é garantia de derrota.
A gente viu isso nas eleições municipais. E aí o que que acontece? A gente, diante de todos esses fatos aqui, a crise do Pix, que era sim o governo buscando arrecadar mais, mas através de imposto de renda, que eles queriam monitorar e ver quem que estava sonegando. Pô, como é que você faz um bico e não paga o seu imposto de renda? Como é que você tem uma segunda renda e não paga a sua fatia pro Estado? Então eles querem sim estar nessa sanha arrecadatória. E pra quê? Pra mais benefício pra população? Não, claro que não. É mais dinheiro pra político, pra os indicados deles. A gente viu na questão dos Correios, os pelegos lá, diretor financeiro, diretor geral, tudo isso é o quê? Tudo são, às vezes, advogado, sociólogo, filósofo, esse pessoal, normalmente sindicalistas, que são indicados para esses cargos, onde seria uma pasta técnica, e são indicados políticos, que além de ser um rombo porque gastam muito, porque são altos salários, ainda tomam decisões de merda. Esse é o principal ponto, e as pessoas estão percebendo. Não é que existe uma indução da parte da esquerda, da direita, da extrema-direita, falando para as pessoas estão percebendo. Elas vão ao supermercado, veem que as coisas estão caras, vê lá a elite aristocrática do governo se esbanjando em viagens. Vai pra uma viagem pra não sei onde, aí leva uma comitiva de 200 pessoas, 400 pessoas. As pessoas estão percebendo que quem usufrui dos impostos é essa classe política. Nada do que eles buscam arrancar mais da população é retornado na forma de benefício. O povo tá percebendo isso. Então eu digo que sim, a esquerda ela está no caminho de morte. Mas eu não acredito que vai simplesmente deixar de existir. Como a gente vê que a janela de Overton ela tá mudando, antes eles imaginavam que o centro era direita, né? Por quê? Porque eles só enxergavam isso. Só enxergavam a esquerda, ou extrema esquerda, e o centro, né? Que seria o centro-esquerda. Hoje, ampliou-se essa janela, a gente está enxergando o que é direita, o que é esquerda, está enxergando, isso aqui é centrão, porque é fisiológico e tudo, mas esse centrão, eles também fazem parte do sistema. Eles só não têm aquela parte ideológica da esquerda e a incompetência, diga-se de passagem. Mas aí o que acontece? Essa esquerda minguando, ela vai ser assimilada por esse centrão ou centro-esquerda. Então o centro, ele vai assumir o protagonismo diante da esquerda. Então eles vão começar a se tornar, as pessoas vão perceber mais esse centro-esquerda mais como a nova esquerda. A esquerda limpinha, a esquerda mais profissional, mais capacitada. Eu acredito que vai se tornar isso. Então, vai continuar com essa dicotomia da direita contra a esquerda, só que essa esquerda mais radical, essa extrema esquerda, ela vai murchar, vai ser reduzida de tal forma que o centro-esquerda vai englobar. E aí vai passar a ser o PSD, por exemplo, vai ser o principal partido da esquerda aqui no Brasil. Essa é a minha visão. Bom, se você concorda ou discorda, você pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito aqui no canal. Por esse vídeo é isso, forte abraço e até a próxima.